Olá, eu sou o Henrique Paladino e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse último final de semana, a NASCAR visitou o North Wilkesboro Speedway, uma pista histórica que estava presente no calendário da categoria desde a primeira temporada da Cup Series lá em 1949 e que não recebia uma prova oficial da principal categoria da NASCAR há 30 anos. A última prova lá foi uma corrida em setembro de 1996, vencida pelo Jeff Gordon. Depois disso, a pista passou a maior parte desses últimos 30 anos abandonada, antes de basicamente ressurgir das cinzas em 2023 e já tendo recebido algumas provas da Truck Series e 3 edições do All-Star Race, esse ano finalmente North Wilkesboro voltou a receber uma corrida oficial da Cup Series, além de ter tido também uma prova da Truck nesse último sábado. Mas, além disso, antes das corridas começarem nesse fim de semana, nós tivemos mais uma peça do quebra-cabeça do grid de 2027 sendo encaixado, que foi o Todd Gilliland, que renovou seu contrato com a Front Row Motorsports e segue no carro 34 no ano que vem. Agora falando da prova da Truck Series no sábado à tarde. O líder do campeonato, Lane Riggs, largou na pole. E essa prova tinha alguns pilotos da Cup Series também participando, entre eles o Carson Hocevar, que no começo da prova foi a principal ameaça ao Riggs. Os dois disputaram a liderança ali durante quase todo o primeiro segmento, mas a vitória e os 10 pontos acabaram ficando com o próprio Riggs. O Ty Majeski também apareceu muito bem aí nesse começo de prova, andou nas primeiras posições e venceu inclusive o segundo segmento em cima até do próprio Riggs. Enquanto o Hocevar acabou saindo da briga pela vitória depois de sofrer com um furo de pneu perto das últimas voltas do estágio. Como isso aconteceu em bandeira verde, ele teve que fazer uma parada e acabou tomando volta, e isso basicamente acabou com a corrida dele. O Majeski venceu o segmento, mas no último segmento quem roubou a cena foi o Chandler Smith, que liderou 105 voltas na corrida e liderou quase todo o segmento final sem sofrer muitas ameaças depois que ele assumiu a liderança pela primeira vez. E pela segunda vez no ano, o Chandler Smith foi o vencedor de uma prova da Truck Series. A primeira vitória dele no ano tinha sido lá na abertura da temporada em Daytona e agora em North Wilkesboro ele voltou ao Victory Lane. O Lane Riggs fechou a dobradinha da Front Row. E o melhor piloto da Cup nessa corrida, uma prova que tinha Hocevar, Chase Elliott e Christopher Bell, surpreendentemente não foi nenhum deles, e sim o Shane Van Gisbergen na truck número 71 da Spire, terminando na terceira posição. Mais um bom desempenho dele em um short track, que é o estilo de oval que mais se parece com os circuitos mistos, então não é tão surpreendente que esse seja o segundo melhor tipo de pista dele. Indo agora para a prova da Cup Series, não teve classificação, o qual foi cancelado mais uma vez por conta de chuva, porém no domingo pista seca e a corrida que aconteceu normalmente teve todas as suas 450 voltas. O Ty Gibbs largou na frente e o primeiro segmento até que foi bem movimentado, Gibbs, Hamlin, Logano e até o Shane Van Gisbergen disputando a liderança. O Van Gisbergen uma hora chegou a assumir a liderança. Pareceu ficar até meio sem saber o que fazer, porque, fora dos Super Speedways, essa foi a primeira vez em que ele liderou no oval. Porém, a vitória do estágio ficou ainda com o Ty Gibbs. No segundo segmento, já de noite, a cara da corrida começou a mudar um pouco, até porque o Logano e o Hamlin conseguiram se estabelecer nas duas primeiras posições e eles saíram muito pouco de lá até o final da prova. Enquanto isso, o Tyler Reddick acabou se envolvendo num acidente com o Alex Bowman durante um ciclo de paradas que comprometeu completamente a corrida toda, tanto dele quanto do Bowman. Aliás, uma noite para se esquecer da Hendrick como um todo. Nenhum dos 4 carros da equipe conseguiu de fato ter um bom ritmo e o melhor piloto deles na prova foi o William Byron, que acabou em 12º. E mais um dia complicado aí nessa temporada que vem sendo muito difícil para o Bowman. O Hamlin venceu o segmento e no terceiro segmento a disputa pela vitória continuou sendo entre ele e o Hamlin. O terceiro segmento também se resumiu com quase totalmente a disputa justamente entre o Hamlin e o Logano, porque
O Hamlin passou aí quase toda a segunda metade da prova perseguindo o Logano, enquanto os dois tentavam negociar o tráfego, que foi muito tráfego, porque quase toda a corrida aconteceu em bandeira verde, e como os dois estavam num ritmo alucinante, eles deram volta em quase todo mundo, tanto que apenas 6 pilotos terminaram a corrida na volta do líder. O Hamlin teve alguns momentos em que ele se aproximou bastante do Logano, mas não conseguiu, de fato, nenhuma oportunidade muito boa para atacar. E com isso a vitória acabou ficando com o Logano, a primeira dele na temporada e a primeira dele em 45 corridas. A última tinha sido no Texas no ano passado e é mais uma boa corrida que ele consegue fazer recentemente. Essa não tem sido uma temporada fácil para o Logano, porém com essa vitória que veio aí depois de algumas corridas boas que ele também conseguiu fazer, coloca ele pela primeira vez no ano na zona de classificação do Chase. Agora ele aparece em 15º no campeonato, ainda com algumas corridas da temporada regular faltando, é verdade, mas eu diria que agora ele pode sonhar aí de forma um pouco mais realista com a classificação. O Chase Briscoe terminou na terceira posição, 7 segundos atrás do Logano e do Hamlin. E novamente o Shane Van Gisbergen foi um dos destaques da corrida, terminando na 5ª posição, primeiro top 5 dele em um oval na Cup Series, depois de ter mostrado um bom ritmo durante quase toda a prova. Chegou a liderar a prova, andou sempre aí entre os 10 primeiros e fechou na 5ª posição, mantendo a 14ª posição dele no campeonato. E falando no campeonato, o Ryan Blaney, que é o terceiro colocado, conseguiu já garantir também matematicamente a sua classificação para o Chase, juntando-se ao Hamlin e ao Reddick. E essa 11ª posição que o Blaney conseguiu ontem pode não ter sido um grande resultado, mas foi suficiente para ele bater o Christopher Bell no In-Season Challenge, que é aquele torneio que a NASCAR faz no meio da temporada, com os pilotos sendo colocados um contra o outro em confrontos diretos. Enquanto do outro lado o Todd Gilliland, de contrato renovado, fez uma boa corrida, terminou na 8ª posição, que foi suficiente para ele eliminar o Chase Elliott, e com isso os dois chegam à final e vão disputar pelo prêmio de 5 milhões de dólares na semana que vem em Indianápolis. Aliás, no fim de semana que vem nós teremos as 3 principais categorias correndo novamente. A Truck Series vai para o Indianapolis Raceway Park, um oval curto ali então em Indiana, enquanto a O'Reilly Auto Parts Series e a Cup Series visitam o Indianapolis Motor Speedway, e a Cup faz mais uma vez a Brickyard 400, que é uma das principais corridas do calendário. Bom, obrigado por ter assistido até aqui. Esse foi o final de semana histórico que nós tivemos em North Wilkesboro e vejo vocês na próxima.